Olha, nós temos mais mulheres negras dessa vez, não somos tantas, né? Nesse universo de negros na casa. Mas estamos buscando dar, primeiro, no recorte de gênero, a questão étnica. Agora, você já tem no consciente da população brasileira, né, a importância de se discutir a questão da discriminação racial. Então, a probabilidade de levantarmos essa bandeira e sermos eleitas é bem maior agora do que foi antes, onde tentava se esconder o fato de que este país é um país que tem preconceito, que tem racismo, que tem xenofobia, que não conseguíamos, com esta bandeira, chegar. Até porque, para a mulher, é muito mais difícil do que para o homem, mesmo na condição de classe social, né, e mesmo na condição étnica. O Estatuto da Igualdade Racial ele foi o desdobramento de todas essas conquistas que nós tivemos, não só na Constituinte, mas de projetos que foram apresentados aqui, não só por mim, pelo Caó, pelo Edmilson Valentim, Paulo Paim, Vicentinho, são referências, né, de projetos nessa casa que depois eles puderam colocar também com a chegada de Luiz Alberto e Edson Santos, e eles todos trabalharam, Janete Pietá, que é minha companheira de partido, uma mulher negra. Então, nós começamos a trabalhar o Estatuto da Igualdade Racial, né? E o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, porque em Durban, na Conferência de Durban, o Brasil foi o que mais avançou nas discussões e no debate, e tivemos a relatoria. Então, nós também temos compromissos com a Agenda 21 na questão racial. Estou num novo momento. Eu sempre fui oposição, né? Agora cheguei como situação, e dar sustentação ao governo, para mim, é uma grande alegria, porque eu venho também carregada de vontade e de desejo de continuar contribuindo, como sempre contribuía com o mandato, para o povo brasileiro, né? Em qualquer que fosse o governo, estava sempre apresentando algo que tem a ver muito com a minha história de vida, que ficaram muitas Beneditas da Silva para trás ainda, né? E que precisam chegar. Não sei se elas querem chegar à presidência da República, ou ao Congresso Nacional, ou a governo de Estado, ou a município, mas elas vão chegar. Elas estão chegando, né? Então, estar de volta foi um grande desafio. Eu confesso que pensava não chegar. Eu pensava que o povo tivesse esquecido 17 anos sem passar por uma urna, né? O povo provavelmente... Então eu quero agradecer muito o meu estado do Rio de Janeiro. O senador Paulo Paim é autor do projeto que deu origem ao Estatuto da Igualdade Racial. Aprovada no ano passado, a nova lei estabelece diretrizes para garantir direitos para a população negra do país. O Estatuto trouxe algumas inovações para a temática de direitos fundamentais dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Em entrevista exclusiva ao programa Inclusão, o senador Paulo Paim confessa que também já sentiu na pele o peso do preconceito racial. Para ele, o assunto é complexo e precisa ser amplamente discutido com a sociedade. Segundo o senador, o Estatuto vai nortear as ações de combate ao racismo. Senador, quais foram as dificuldades para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial? São quase 15 anos de debate aqui, porque o Estatuto surge a partir do momento que, na Assembleia Nacional Constituinte, nós aprovamos uma moção de repúdio ao apartheid, exigindo a libertação do Nelson Mandela. Aí fomos, numa delegação de 6 parlamentares, à África do Sul. E lá eu recebi das mãos da Winnie Mandela a Carta da Liberdade. E baseado na Carta da Liberdade, que eu vi que se enquadrava, inclusive no Brasil,
eu acabei apresentando ao movimento negro e branco brasileiro, todos que lutam pela liberdade e pela justiça, essa ideia do Estatuto. E somente depois de 15 anos de debate é que nós conseguimos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que hoje é lei. E sobre o trabalho escravo? A maioria desses trabalhadores é de negros. Se você analisar, e você lembrou bem, o chamado trabalho escravo, né, o análogo ao trabalho escravo, você vai ver que 70% no mínimo são negros. São negros. Crianças que trabalham também, crianças que vivem no regime de semi-escravidão também são negros. Então nós temos que olhar isso, não tem como você fazer de conta que não está vendo. Se a maioria dos jovens assassinados são negros, que estão em trabalho escravo são negros, que ganham menores salários são negros, sejam homens, sejam mulheres, o Brasil tem que se posicionar perante o mundo numa política de direitos humanos. O que o senhor acha do trabalho da Fundação Cultural Palmares? Olha, o trabalho da Fundação Cultural Palmares eu acho que é um belo trabalho. Eu gosto muito do trabalho da Fundação. Eu fui um dos que ajudou, logo no período constituinte, a criar a Fundação Cultural Palmares. Me lembro aqui do Carlos Moura, foi o primeiro presidente. Ela faz um papel fundamental, principalmente na questão dos quilombolas, como depois a CEPIR também, agora que é o Ministério, atua no mesmo sentido. A situação dos quilombolas é grave. Embora a gente tenha um decreto que garanta a titulação da terra dos quilombolas, aqui no Estatuto eu fortaleço isso e fortaleço o decreto para garantir esse direito aos quilombolas, é uma dificuldade enorme para garantir o direito à terra dos remanescentes dos quilombos, ou seja, historicamente, vinculado à história de Zumbi, que criou o Quilombo dos Palmares, né? O senhor tem esperança que algum dia a gente alcance a igualdade de direitos? Eu tenho uma grande esperança, viu? Porque a gente nota que devagar, já foi muito pior, o quadro vai melhorando, né? Por exemplo, eu sou um senador negro e todo mundo sabe, e eu defendo essa questão do combate aos preconceitos. Eu sou eleito por um estado que 85% são brancos, que é o Rio Grande do Sul. Esse mesmo estado já elegeu um governador negro, elegeu o primeiro deputado federal negro. Então é um processo que nós temos que ir construindo junto. Não posso ser um senador negro. Nós temos, na verdade, um senador negro. Deputados federais que assumem a sua negritude, nós devemos ter uma dúzia. Não chega a 20, com certeza. Falo sem medo de errar. O número de governadores negros? Não sei. Se perguntar para mim, 1, 2, nenhum. É porque há uma invisibilidade, né, desta situação dos negros, porque a eles não é dado espaço na grande mídia mesmo, né? Por que nós botamos no Estatuto, na parte original, e depois caiu, que nós tínhamos que ter um percentual de negro em novelas, em filmes, nos grandes programas de televisão, programas auditórios. Quantos negros apresentam? O senhor já foi vítima de preconceito racial, senador? Eu sempre uso uma frase que é a seguinte: quem é negro e ousar dizer que ele nunca foi discriminado, sinto muito, mas ele faltou com a verdade. Não tem um negro que ele já não passou por certos constrangimentos por ser negro nas mais variadas situações. E eu não sou exceção. Claro que depois que virei senador, é um pouco mais complicado, né? Mas assim mesmo, algumas pessoas dizem, esse é o Paim, esse é o Paim, ele é negro, né? É algo que a gente ouve, digo, sim, sou negro, sim, com muito orgulho. Sim, senhor, como alguém que perguntar para você, tu vai dizer, sim, minha cor é clara, é branca, sim, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Mas criaram uma imagem como se o cidadão for negro ou for índio, é uma situação, digamos, que desmerece a capacidade dele, né? Eu me lembro de um episódio que eu às vezes gosto de contar. Meu filho chega um dia em casa, eu sou deputado, eu sou senador, ele disse, pai, não entendi nada lá na escola. Um cidadão me disse, não, porque esse negro, tal, se dirigindo a mim, eu não entendi por que ele disse isso. Claro, porque naturalmente eu mostro para ele que ele tem que conviver, sempre com a autoestima muito firme, muito clara e muito forte, né? E desconhecer essa tentativa de exclusão. De quando ele disser para você isso, eu digo para ele, sou negro, sim, com muito orgulho, e você não se orgulha de ser branco, ser alemão, italiano? Meus pais, meus avós e bisavós vieram da África. E ele respondeu isso na sala de aula, e aí os meninos outros perceberam que aquilo não ofendia ele, que ele tinha orgulho de ser. Mudou radicalmente, e hoje são amigos. E ele me disse, pai, são todos meus amigos agora, porque entenderam melhor depois que você me deu aquela receita. Então a autoestima de cada um, seja branco, seja negro, seja índio, seja pobre, seja rico, ela é fundamental. E você vai ocupando os seus espaços, não pela cor da pele, mas pela qualidade dos seus argumentos,
da sua posição e o que você pensa da vida. Mais um programa de ação afirmativa para o ingresso de jovens no ensino superior. O Senado está analisando um projeto que prevê a reserva de 50% das vagas nas universidades públicas federais para alunos que tenham cursado ensino médio em escolas públicas. Pelo projeto, 25% do total destas vagas serão destinadas a jovens de famílias que ganhem até um salário mínimo e meio por mês. Os outros 25% vão atender às cotas raciais. A relatora da matéria é a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. E eu entendo que ele é importante por quê? Porque as universidades públicas hoje, os jovens que buscam entrar nas universidades públicas, na maioria das vezes têm dificuldades quando são jovens que vêm de classes populares com menor poder aquisitivo. Esse sistema de cotas, ele assegura não só atender os jovens com menor poder aquisitivo, mas também os jovens negros, que são os que têm maior dificuldade. Por que tem maior dificuldade? Porque nós sabemos que a maior parte da nossa população mais empobrecida é formada pela população negra. E são esses jovens, esses estudantes que têm maior dificuldade de acessar a uma universidade pública. Porque para acessar uma universidade pública precisam estar melhor preparados, precisam estudar mais, não é? E para poder fazer o vestibular e assim conseguir ter acesso à universidade pública. E normalmente os nossos jovens de classes populares e negros, eles estudam, eles trabalham para poder sobreviver e muitas vezes não conseguem ter a mesma dedicação aos estudos como um jovem de classe média, né, que tem um maior poder aquisitivo, que dedica a sua vida para os estudos. Esses jovens de classes populares, eles estudam, mas também precisam trabalhar para poder garantir a sobrevivência sua e de sua família. E no próximo bloco, o Inclusão vai mostrar a mais velha representante de uma comunidade quilombola do país. Voltamos já.